dia a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras do Prêmio CAI, eu chamo agora o palestrante Igor Tobias, sócio fundador do grupo P2Com, que reúne 3 empresas, Privia Eventos, Petra, Viagens e Estratégias e UN-AWN, programas de incentivo. Graduado em Turismo com MBA em Marketing, SPM, e professor de eventos corporativos na Academia de Viagens desde 2009, e do curso de Coordenadores de Incentivo da Ampro. Palestra Africa Experience. Tema Viagens de Incentivo Internacional. Por favor, Igor. Rapidamente, então, quem somos? Ela já comentou rapidinho. O grupo P2Com Live Marketing é formado por 3 empresas. A Priv Eventos Estratégicos, a Petra Viagens Estratégicas e a UN-AWN Programas de Incentivo. Em 2013 foram mais de 100 eventos internacionais e a gente conectou mais de 10 mil pessoas às marcas dos nossos clientes, porque é isso que a gente faz, a gente conecta marcas e pessoas. O Case Africa Experience é um case super interessante, eu participei desde a elaboração do projeto até a execução. O cliente é a Nivea, o principal prêmio de uma campanha grande, a maior campanha da Nivea. Ela premia os dealers, né, que são os distribuidores da Nivea, os clientes da Nivea, mas ela premia também a equipe de vendas e os acompanhantes dos dealers e da equipe de vendas. A Nivea tem uma característica de sempre ser inusitada nos destinos, né? Então, diferentemente de outros projetos, de outros clientes, o dealer da Nivea, ele é dealer da Procter & Gamble, ele é dealer da L'Oréal, ele é dealer da Unilever, ele é dealer da Nestlé, ele é dealer de trocentas outras marcas que também fazem viagens de incentivo, e esse cara é bombardeado de viagens de incentivo. Então é muito difícil você surpreender esse cara. E a Nivea tem como característica de sempre buscar algo inusitado, algo que eles não tenham feito, né? Então, assim, a Nivea sempre se preocupa e fala, bom, onde é que esses caras ainda não foram? Porque eles já foram para tanto lugar, já foram para Copas do Mundo algumas, Olimpíadas algumas, onde é que eu posso levar esse cara? Então é sempre a pergunta que a Nivea se faz a cada ano. A viagem aconteceu em março desse ano e ela foi para 3 países, Quênia, Tanzânia e África do Sul. A gente tinha 70 pessoas entre premiados, acompanhantes e o staff da Petra. Então, alguns desafios antes da viagem. Criar um programa inusitado, o público já acostumado a fazer muitas viagens emblemáticas, sofisticação que a marca Nivea exige, né? Nivea é uma marca sofisticada, uma marca que vem de beleza, que vem de sofisticação, então isso é sempre importante, né? Sempre, nos roteiros de Nivea sempre tem muita sofisticação. Na contramão de outras campanhas, a Nivea ela junta os dealers, né, os clientes dela, com a equipe de vendas. Em geral, o que você vê no mercado são viagens ou para os dealers ou para a equipe de vendas. E a Nivea ela junta tudo. E eu acho interessante, porque, de certa maneira, aquele vendedor que fez com que aquele dealer vendesse muito, ele está junto com o cara na viagem, isso gera um networking entre eles também. Eu já ouvi comentários de vendedores da Nivea, de que a vida dele fica muito mais fácil depois de uma viagem dessa, de 7 dias, são 7 noites, né? 8 dias, 7 noites. Depois de 7 noites fazendo safari na África, por exemplo, a proximidade que eles ganham, né, de networking é muito grande. Então é uma iniciativa interessante aí da Nivea. Então o roteiro iniciou no Quênia, passa pela Tanzânia, 2 destinos pouquíssimo explorados pelos brasileiros. Em geral, o brasileiro faz safari na África do Sul, né? A África do Sul, de longe, é o destino mais explorado pelos brasileiros na África, mas ela termina também na África do Sul, depois vocês vão entender o porquê. E ela tentou unir, né, os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Vocês vão ver isso ao longo do roteiro. Saímos do Brasil, então a gente tinha 2 staffs, a gente tinha 4 staffs da Petra na viagem, 2 já foram na frente, 2 foram acompanhando o grupo. Uma característica desse grupo, a gente passou por lugares bastante inusitados, lugares com pouca estrutura muitas vezes, mas é o preço de quem quer inovar, é o preço de quem quer oferecer o inusitado. Então a gente tinha um staff, um desses 2 que chegou antes, ele era o que a gente chamava de batedor. Ele estava sempre um dia na frente do grupo. Então quando a gente chegou no Quênia, já tinha 2 staffs lá. Do Quênia para o Masai Mara, de Nairobi para o Masai Mara, já tinha uma pessoa no Masai Mara esperando a gente.
Quando a gente chegou no Masai Mara, esse staff já foi para a Tanzânia e já estava um dia sempre na frente. Ou seja, a gente tinha o que a gente chamava de batedor. Era um staff sempre à frente, conferindo tudo. Isso fez toda a diferença para o grupo. Chegando no Quênia, bom, roteiro complexo, né? A gente pousa em Nairobi, uma capital complexa, mas a gente não queria entrar em Nairobi. A ideia era que as pessoas nem vissem Nairobi. Nairobi não é uma cidade bonita, é uma cidade bastante caótica, até eu diria. Então aqui a gente fez uma primeira grande operação. Os voos que saem para o Masai Mara é um parque, né? Um parque nacional. São voos pequenininhos. Olha o avião aqui, ó. Isso aqui é uma pista de pouso. As pistas de pouso são de terra no Masai Mara, né? A única opção de você fazer um safari no Quênia, no Masai Mara, é voar em pequenos aviões fretados. Só que esses aviões fretados, eles em geral não saem do aeroporto internacional de Nairobi, eles saem do aeroporto doméstico. Seria mais ou menos como Congonhas e Guarulhos. O que a gente fez? A gente negociou com a Infraero deles lá para que os nossos fretamentos saíssem do aeroporto internacional. Então o que aconteceu? O grupo desceu em Nairobi e imediatamente fez a imigração e já voltou e já entrou nos 3 aviões fretados que a gente tinha para voar para o Masai Mara. Então isso foi uma primeira mudança de rota aí, exclusivamente para o grupo. Eles voaram diretamente do aeroporto internacional nesses pequenos aviões. A gente tinha um avião só para bagagem, 2 aviões para as pessoas, para os passageiros, e um avião só para bagagem. Na hora que eles desciam do avião, vocês podem ver o chão de terra, é uma pista de pouso praticamente dentro do hotel que a gente ficou. Uma tribo de Maasai recebeu eles com uma dança. Também tinham refrescos, enfim. Quando eles chegaram no hotel, tinha um grupo de danças que a gente contratou recebendo eles no check-in. As malas já foram todas para o quarto. Quando eles entraram no quarto, um kit nível, obviamente, carta de boas-vindas, enfim. Um jantar de boas-vindas no restaurante Bush do hotel. É um restaurante a céu aberto que eles têm. Esse é o presidente da Nivea dando o speech inicial. Bom, aí os primeiros 3 dias no Masai Mara foram... Todas as fotos que vocês vão ver aqui são fotos reais do grupo, tá? Não tem nenhuma foto de banco de imagens e tudo mais. Todas as fotos foram tiradas pelo nosso fotógrafo durante a viagem. A gente tinha um fotógrafo que acompanhou o grupo. O Masai Mara, ele é considerado o melhor safari do mundo juntamente com o Serengeti. Então são os 2 rivais aí que disputam o melhor safari, o título de melhor safari do mundo. Eles ficaram no Fairmont, o único hotel 5 estrelas que cabe grupo dentro do Masai Mara. É um belíssimo hotel, são tendas, mas são tendas luxuosas, tendas bastante sofisticadas. A casa dos Big Five, né? O Masai Mara é conhecido como a casa dos Big Five, que são os 5 grandes animais mais caçados da história. De novo, essas fotos são reais, tá? Então eles puderam ver, por exemplo, guepardos caçando e abatendo um antílope. Isso em tempo real, não é pela TV, não. Fizemos bom, do hotel, o hotel ele ficava o Fairmont tem uma localização incrível, ele fica na beira de um penhasco do Rio Mara. E essa aqui é a vista que você tem dos quartos. Isso aqui são hipopótamos. Então, da janela do quarto, você consegue ver todos os hipopótamos no rio lá embaixo. Super seguro, fiquem tranquilos. A gente também teve passeio de balão. Foi um passeio de balão inesquecível. É diferente um pouco de passeios de balão que você vê por aí, que o balão vai lá em cima. Esse é um safari de balão. Então, o balão sobe, primeiro ele ganha altitude, e depois ele desce e ele vai rasante na savana. É muito legal. E você consegue ver os animais, você consegue ver a vida na savana da África, do ar, né? Da visão, como se fosse a visão de um pássaro. É realmente muito bacana. A gente separou o grupo, como o grupo era grande e não tem tanto balão assim no Masai Mara, a gente teve que separar o grupo em 2. Então, 35 pessoas foram num dia, 35 pessoas foram num outro. As pessoas que foram no primeiro dia, elas ficaram tão desesperadas que teve pessoas que falavam assim, não, eu pago para ir de novo. Dá para ir de novo? Pelo amor de Deus, eu pago. Quanto custa? Tinha gente, esses caras obviamente têm muita grana, de tão impressionante que é o safari, por balão. Aí tem uma foto do pessoal subindo. Outras fotos do passeio de balão. Bom, enfim, a gente teve alguns momentos interessantes aí. A gente teve café da manhã na savana, bem legal. A gente teve um pôr do sol também com coral africano,
bem legal também. A gente teve um coral, no meio dos safaris, a gente preparou um local de refresh, né, um lugar onde eles podiam se refrescar. A gente contratou um coral de crianças Maasai, eles cantaram músicas africanas para eles. Algumas fotos do safari. Aí de novo o café da manhã na savana. A gente teve um jantar também, esse jantar aqui, que foi na savana, foi no meio da savana à noite, com barulhos de animais, as pessoas ficam bastante impressionadas, e a gente contratou o que eles chamam de mock attack, que é um ataque fake, né, um ataque falso da tribo Maasai. Então as pessoas estavam lá no meio do coquetel e de repente uma tribo de Maasai cercou o grupo, começaram a cantar músicas e todo mundo, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E de repente eles invadem o jantar e começam a pular e fazer as danças dele. Também foi um momento auge do grupo, eles adoraram. Foi uma surpresa, um susto, mas uma grande surpresa legal. Chegando na Tanzânia, a gente muda completamente a viagem. Foram 3 dias de safari no Masai Mara e depois 3 dias em Zanzibar. Zanzibar é uma ilha super paradisíaca. Foi um território do sultão de Oman, né, um sultanato omanita durante muitos anos. Foi um porto importantíssimo na África Oriental. Então aqui já tem uma logística também interessante. A gente pegou os fretamentos de volta para Nairobi e pegamos um voo regular de Nairobi para Tanzânia. Só que esse voo regular, ele normalmente para em Dar es Salaam e depois vai para a Tanzânia. E aí, de novo, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu inverter essa rota. O grupo, ao invés de parar em Dar es Salaam, fazer uma escala, a gente conseguiu que eles fossem direto para Tanzânia, para Zanzibar, e depois ele fizesse, a gente conseguiu inverter a escala, para poder dar conforto para o grupo e eles poderem ir direto para a Tanzânia. Procedimento de migração, o lugar é paradisíaco. Então a gente sai da savana, da África, dos leões, das girafas, hipopótamos e rinocerontes, para um mega resort numa praia paradisíaca, inesquecível também, um lugar super pouco visto para os brasileiros. Teve uma apresentação de dança zanzibari, teve um churrasco de frutos do mar na chegada no hotel, gifts de boas-vindas. Essa é uma foto do pier do hotel. Manhã livre para aproveitar a estrutura do hotel. Essa é a vista do hotel. À tarde a gente fez um passeio pelo centro histórico de Zanzibar, que é muito legal. Aqui tem uma característica bacana também. A gente criou 2 roteiros diferentes para esse grupo na hora de fazer o city tour. Pessoas que gostam de cultura podiam fazer um roteiro mais longo e pessoas que queriam mais dar uma passeada, fazer compras. Tem um centrinho de compras legal em Zanzibar. Então a gente tinha 2, quem queria mais cultura, fotos, mercado local, pontos turísticos. A gente fez um passeio um pouco mais longo. Bom, à noite no dia seguinte a gente teve um passeio também de barco, de daus, são barcos a velas bem interessante. A gente foi para uma ilha que existem esses jabotis gigantes. Esses jabotis gigantes só existem nessa ilha, chama Prison Island, que fica pertinho de Zanzibar. Então a gente saiu de barco nesses daus aqui, chegamos nessa primeira ilha, que eles puderam ter essa interação com as tartarugas, com os jabotis gigantes, e de lá a gente foi para uma ilha privativa. A gente privatizou uma ilha para o grupo. Então isso aqui na verdade é um banco de areia, né, um sandbank, que você pode alugar o sandbank para o teu grupo. A gente criou toda uma estrutura de churrasco, com música ao vivo, violino ao vivo, enfim. Então eles tiveram uma ilha privativa, tiveram uma tarde numa ilha privativa só para eles. À noite, teve um jantar de despedida de Zanzibar. Então a gente privatizou o pier do hotel, eles chamam de jet, com música ao vivo. Também foi eles têm uma culinária bem interessante. Zanzibar é conhecido pelas especiarias, né? Era um grande centro de especiarias. Então a comida é extremamente saborosa, extremamente rica. Então eles tiveram também um serviço, um buffet de comida zanzibari, bem legal. Saímos de Zanzibar em voo fretado e descemos em Joanesburgo. É a última noite do grupo. A gente, mais um fretamento, já foram vários fretamentos. Então a gente sai num voo fretado, não existe voo direto de Zanzibar para Joanesburgo. Então a Nívia, em busca de conforto de novo, freta um avião, saímos de Zanzibar direto para Joanesburgo. Uma viagem de mais ou menos 3 horas e meia. A gente fica em Sandton, que é o maior centro comercial de Joanesburgo, onde eles tiveram tempo para compras, né? Brasileiro sempre busca um tempinho para compras.
E à noite a gente privatizou um restaurante, fizemos uma festa. Na verdade, esse público da Nívea é um público muito festeiro, eles gostam de balada, de dançar, de música ao vivo. Então a gente preparou uma festa mesmo, uma balada. A última festa foi uma balada. Ele também tive algumas atrações, enfim, teve pintura facial, música ao vivo, enfim, a festa foi longa e foi embora e o pessoal dançou bastante. Chegada no Brasil, falando um pouquinho rapidinho agora da comunicação do evento. O teaser enviado quando a gente descobriu quem eram os ganhadores foi um kit Amarula, a bebida mais emblemática da África, porta-documentos, tags de mala, identificador de bagagem, livretos de dicas, todo dia cartão de temperatura nos quartos, o famoso chapéuzinho africano lá, todo mundo usa durante os safaris, cardápios personalizados. Bom, eu já comentei, a gente tinha todos os cardápios também em português e em inglês. A gente tinha um fotógrafo durante a viagem. Esses são os e-mails marketing que a gente mandava para motivar as pessoas antes da viagem. Os banners também de sinalização. E a gente fez um photobook, a gente fez um pós-viagem aqui também, um photobook bem rico, personalizado. Então o fotógrafo tirou muitas fotos do grupo inteiro ao longo da viagem e depois de mais ou menos um mês eles receberam em casa esse livro. Isso é um livro, parece um álbum de casamento, e cada um tinha suas fotos da viagem também. Então não era um photobook da viagem como um todo, era um photobook da pessoa. Então o Igor tinha lá sei lá, de 30, 40 fotos do book, tinham 15 fotos que eram minhas mesmo, eu aparecendo, interagindo com os animais, ou o que quer que seja. Então também eles receberam esse photobook pós-viagem. Aí alguns outros materiais de comunicação. Todos os cardápios, eles tinham tematização, né? Então isso aqui são as portas de Zanzibar, são muito conhecidas. Então o cardápio de Zanzibar tinha as portas, enfim. E é isso. Muito obrigado e aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão que eu vou até vocês, tá bom? Não? Aqui, por favor. Igor, parabéns pelo projeto. Obrigado. Como que foi tratado com o cliente os custos? Você teve nesse projeto uma série de fretamentos que com certeza impactou em custo. Como que foi essa discussão com o cliente da necessidade dos fretamentos e do custo desses fretamentos? Na verdade, a visita técnica ela é maravilhosa para esse tipo de coisa, né? Então, o cliente, muitas vezes, ele fala, não quero fazer fretamento, quero fazer um voo regular. Mas aí ele vai para a visita técnica e fala, não, realmente você tinha razão, cabe um fretamento aqui. Então, a visita técnica foi muito produtiva nesse aspecto. A gente pôde, ao longo da visita técnica, o cliente pôde, por exemplo, os aeroportos, a gente estava falando um pouquinho antes do evento, daqui da palestra, o aeroporto de Zanzibar, assim, eu não consigo te dar um exemplo de que aeroporto no Brasil é similar a ele. Assim, o Campo de Marte é 10 vezes mais moderno do que o aeroporto de Zanzibar. Então, assim, realmente, assim, a infraestrutura da África, ela é super simples, né? Não dá para comparar nem com o Brasil. Se vocês acham que o Brasil tem pouca infraestrutura, vão para o Quênia e para a Tanzânia. Vocês vão entender o que é pouca infraestrutura. Agora, de novo, é o preço do inusitado. Você quer levar o seu grupo para um lugar onde ele nunca foi? Olha, esse grupo é super viajado. Eu mesmo já levei esse grupo para outros lugares interessantes, Jerusalém, enfim. Nunca nenhum deles tinha ido nem para o Quênia nem para a Tanzânia. Então, para a África do Sul, alguns já tinham ido. Então, assim, é o preço do inusitado. E aí você tem que criar essa infraestrutura toda. Você tem que desenvolver essa infraestrutura toda. Então, desde comprar uma sala VIP, em Nairobi, por exemplo, um detalhe que passou, a gente pegou uma sala VIP em Nairobi e a gente meio que montou a estrutura da sala VIP. Porque a sala VIP de Nairobi era uma sala VIP que tinham cadeiras como essa, que de VIP não tinha nada, era só uma sala que as pessoas podiam sair da muvuca do aeroporto normal e ficar dentro de uma sala. E chegou lá, a gente criou essa estrutura de comes e bebes, de toalhinha refrescante. Então, assim, a estrutura, você tem que desenvolver essa estrutura. E aí, quando o cliente vai para a visita técnica, ele entende que tudo que você ofereceu faz sentido. E aí ele está disposto a pagar por aquilo, para poder ter o inusitado, para poder ter o que ninguém faz. Bom, primeiro, parabéns pelo evento.
visivelmente dá para ver que foi um sucesso. Na verdade, tenho algumas dúvidas. Eu queria saber se vocês precisaram contar com o apoio até do consulado brasileiro na África. O custo real do evento, não sei se você pode abrir para a gente, porque dá para ver que foi um evento muito caro. E se foi necessário levar alguma estrutura daqui do Brasil para lá. Bom, legal, boas perguntas. A gente teve um apoio, sim, do governo do Quênia. Na verdade, a gente entrou em contato com a embaixada do Quênia em Brasília. A gente, inclusive, recebeu a visita do cônsul do Quênia no nosso escritório. O embaixador do Quênia veio até o nosso escritório em um dado momento lá. O Quênia não está acostumado a receber grupos de incentivo, né, de multinacionais alemãs, enfim. Então, realmente, o próprio governo do Quênia deu muito apoio para a gente poder realizar esse projeto. Na Tanzânia, Zanzibar é um lugar bastante turístico, não para o brasileiro, mas tem grandes resorts. Esse resort que a gente ficou, por exemplo, ele já foi premiado por revistas internacionais, é um resort bem conhecido. Então, assim, Zanzibar, as coisas já são um pouco mais fáceis, mas especialmente no Quênia foi bem desafiador. Você perguntou de budget, não posso falar. É bastante dinheiro. Assim, na verdade, assim, não é que... Eu não sei se é segredo ou não, mas como eu não pedi autorização para falar o budget, eu prefiro não comentar. Mas não foi uma viagem barata, uma viagem bastante cara, assim. A terceira pergunta que você fez sobre estrutura, né? Na verdade, o que a gente teve que deu um pouquinho de trabalho foi montar brindes, por exemplo, os kits Nivea, por exemplo, que sempre que eles chegavam no hotel, tinha kit Nivea. E levar produtos daqui para lá é complicado. Então, a gente sofreu um pouquinho também para conseguir os produtos Nivea que eles queriam nos locais. Basicamente, o que a gente levou daqui foram peças de comunicação. A gente não confiou em gráficas locais, por exemplo. Essa parte de gráficas locais não dá para confiar em nada. Mas, por exemplo, o chapéuzinho da Nivea, por exemplo, aquele chapéuzinho que vocês viram, a gente fez lá. Isso aí eles tinham lá. Então, assim, na verdade, deu para uma característica interessante desse grupo é a parte de brindes, né? A gente tinha poucos brindes nesse grupo, mas tinha uma razão pela qual a gente tinha poucos brindes. A gente tinha muito fretamento em avião pequeno. Então, se você entuxa o convidado de brinde, daqui a pouco ele não consegue mais carregar aquilo. Ou seja, o brasileiro já é comprador, o brasileiro já é um público que compra. Ele vê artesanato, ele compra, ele vê não sei o que, ele compra. Ele vê a marula, ele está chegando na África, ele vê a marula no duty free, ele quer comprar. Ele fala, não, pessoal, calma, vai ter 300 chances de comprar a marula até o final da viagem. Não precisa carregar peso agora. E a gente foi no RSVP, a gente foi muito claro com eles com relação à restrição de bagagem. Então, eles tinham, sim, algumas restrições de bagagem que eles tiveram que se adequar. Mas, de novo, é o custo de você fazer uma saimara num avião, vocês viram a pista de pouso, pista de terra. Né? Não é aeroporto, é pista de pouso mesmo. Igor, meu nome é Denise e eu sou da Federação Nacional de Bares, Restaurantes, Hotéis e Similares. Achei muito bacana esse projeto teu. Até a gente vai poder conversar futuramente sobre isso. Eu gostaria de ter uma ideia de quanto tempo você levou para organizar esse evento e quantas pessoas, né, seu staff, trabalhou com você. Olha, esse projeto, a gente viajou em março, ele começou a ser organizado mais ou menos em junho do ano anterior. A gente está falando aí de 9 meses mais ou menos de antecedência, 9, 10 meses de antecedência, e um projeto desse requer realmente pelo menos aí 8, 10 meses de antecedência, até por conta de visita técnica, enfim. Não é assim, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na visita técnica desse projeto, a gente chegou no Fairmont, né? A gente decidiu pelo Fairmont, mas eu visitei na visita técnica pelo menos uns 5, 6 hotéis diferentes numa saimara. Hotéis até um pouco menores que eu ia ter que dividir o grupo se fosse o caso. Para ir de um hotel e outro, eu ia de avião. Então eu ia visitar um hotel, pegava um aviãozinho pequenininho, daqueles teco-teco, descia numa pista de pouso de um outro hotel, aí pegava outro aviãozinho, descia na pista de pouso de outro hotel para conhecer outro hotel. Então, assim, a própria visita técnica é uma logística complicada, né? Então, assim, se você não tem antecedência, fica muito difícil, né? Como é que você lida com o inusitado? Você chegar lá, putz, não é nada disso, esse hotel não serve. Muitas vezes o operador local não conhece teu cliente, não sabe como é que é. Por mais que você briefe, por mais que você coloque muita informação, tanto é que
de todos os hotéis que eu visitei, realmente, assim, para não dizer que só tinha essa opção decente, boa, 5 estrelas, com alimentação internacional, onde o grupo inteiro estivesse junto. Era a única opção. Todos os outros que eram grandes estavam inadequados para o padrão do grupo. A opção que eu teria seria dividir o grupo em 2, mas a gente não queria dividir o grupo em 2. Então, colocar em 2 lodges separados. Então, assim, eu só descubro isso numa visita técnica. Se eu não tenho uma visita técnica, eu descubro. E se você chegar na visita técnica e descobre que não dá? Aí você começa a ter que, de novo, a gente chegou a cogitar fazer uma viagem em aberto. Olha, eu estou indo para lá fazer a visita técnica, eu vou explorar, mas eu não sei que dia que eu volto, porque eventualmente eu vou ter que continuar a visita técnica, explorando restaurantes, opções, outros hotéis. Então, assim, é um roteiro inusitado, é um roteiro complexo, não é um roteiro pronto, não. É um roteiro que você tem que construir na visita técnica. Você falou de quantas pessoas envolvidas. No pré-evento, nessa fase inicial, né, com 10 meses de antecedência, na verdade eram 2 pessoas, era eu e mais uma pessoa na agência, e conforme ele foi se aproximando, aí meu sócio entrou na história, entraram mais 2 pessoas da empresa. Eu acho que ao final da viagem a gente tinha 6 pessoas mais ou menos envolvidas na operação interna, fora a RSVP, né, fora a emissão de passagem, realmente na organização, né, não na operação. Obrigado, pessoal.